Senhor, meu Deus e meu Pai, que está, Senhor, a tua filha amada, Senhor. Deus que já te buscou, que o Senhor já falou com ela no secreto, no profundo, Deus. Pai, nessa hora nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, envolvê-la, Senhor, com a tua glória, Pai, com a tua Shekinah, Senhor. Pai, que o abrir e o fechar da boca dela vencer o Senhor, Pai. O Senhor falando para com a tua igreja, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha guardá-la, Senhor, no teu esconderijo, Senhor. Pai, tudo aquilo, Senhor, que está ligado a ela direto ou indiretamente, Senhor, guarda, livra do mal, Senhor. Pai, fortalece a vida da nossa pastora, Senhor, espiritual, física, Senhor. Pai, no nome de Jesus, assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amada igreja. Foram incendiados, foram refrigerados também, porque tinha fogo, tinha vento, tinha água e tinha muito mover do Espírito Santo sobre este lugar. Louvado seja Deus, que bênção, que bom é poder estarmos juntos para adorar o Senhor, engrandecer esse nome poderoso, dar honra e glória àquele que nós cantamos nessa noite. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou dar 2 recadinhos antes de começarmos a ministração da palavra. O pastor Beto pediu para lembrá-los aqui que durante os avisos, ele pediu para lembrar vocês que domingo que vem o culto não será às 9 da manhã. Domingo que vem é ceia do Senhor e o culto será às 7 da noite. No culto de Páscoa, no domingo dia 20, é isso, pastor? Acho que é 20, não é? 20. No domingo dia 20, que não é o próximo, é o seguinte. Aí sim nós teremos nosso café da manhã às 9 horas até às 9h40, tá bom? Mas nós vamos colocar na rede social também, só para lembrar. Nós estamos numa série Faça Valer a Pena. É isso? A série? E nessa noite, se puder projetar o tema para nós, eu agradeço aqui a mídia. Tenha uma vida iluminada. Não fala para quem está do teu lado, não. Fala para a tua alma. Tenha uma vida iluminada, minha alma. Diz para a tua alma porque ela precisa lembrar dessa luz. E eu quero te convidar a ir lá para o começo de tudo. Lá no princípio, vamos lá? Gênesis 1. Nós vamos ler do 1 ao 13. Eu vou pedir a projeção na NVI, por favor. Tenha uma vida iluminada. Todos já encontraram o princípio, o começo? É o começo da Bíblia e é o começo mesmo. É o começo de tudo, da criação. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e trevas cobriam a face do abismo. Vai imaginando isso. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Repetindo, disse Deus: haja luz, e houve luz. Senhor, nós pedimos essa luz poderosa nessa noite, que já reflete aqui neste lugar, pela presença gloriosa do Espírito Santo, que se moveu aqui no meio dos louvores. Pai, nós sentimos o fogo da tua presença. Pai, nós sentimos o vento do teu Espírito. Pai, nós sentimos a água do Espírito também lavando os nossos corações. Pai, nessa noite nós sentimos o teu poder e a tua luz guiando os nossos passos. Nós oramos nessa noite por mentes ligadas no trono. Oramos, ó Deus, para que a nossa vida não seja só esse tema projetado aqui no painel e depois esquecido, mas que a nossa vida realmente venha viver isso. Receba a iluminação do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Haja luz para a nossa alma nessa noite. Haja luz na nossa alma. Gênesis, lá no começo de tudo, Deus coloca ordem no caos. Tinha um abismo, estava tudo escuro, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas Deus vem com a palavra e Ele coloca vida.
Ele coloca brilho naquilo que está escuro. É a primeira vez que Deus fala nas Escrituras. Haja luz. É o primeiro pronunciamento de Deus registrado para nosso entendimento nessa noite. Quando Ele fala, acaba com toda a treva e coloca a claridade em tudo. E Ele vem iluminar a escuridão, amém? A luz natural, a luz que a gente recebe, a vida no planeta precisa dessa luz natural. E tudo se desenvolve em meio à luz. A presença da luz, ela vai trazer saúde aos nossos ossos, saúde às plantas, saúde aos animais. Estou falando de uma luz natural. A luz também traz um equilíbrio para o meio ambiente, traz um bem-estar, porque quando está tudo escuro a gente fica incomodado. Nós precisamos da luz, porque nós somos da luz. A luz traz crescimento, a luz traz desenvolvimento, amém? Louvado seja Deus. Mas nessa noite nós estamos falando de uma luz que saiu da própria boca do nosso Deus. Deus, através desse texto, Ele manifesta a sua poderosa palavra. Haja luz foi a primeira palavra pronunciada por Deus, registrada aí nas Escrituras. Então, primeira coisa é o que você tem que ter no seu coração nessa noite. Deus tem uma poderosa palavra e Ele fala, amém? Louvado seja Deus. Ele já está falando aí no seu coração. Louvado seja o nome do nosso Deus que fala conosco. E existe a poderosa palavra de Deus. Deus então se manifesta falando. E Ele fala como? Com a sua presença. Cantamos aqui, derrama a tua Shekinah. É a presença manifesta de Deus. A presença dEle se manifesta em tudo. Nas situações mais difíceis. A terra no início estava como igreja? Em trevas. Mas quando a palavra dEle foi lançada sobre a terra, haja luz, a situação difícil mudou. A claridade entrou. Então a presença de Deus coloca ordem. Diga comigo, a presença de Deus coloca ordem. A presença de Deus vem para organizar as áreas mais caóticas da nossa vida. E nós temos áreas caóticas na nossa vida. Vamos deixar a religiosidade para lá e vamos trazer a verdade, porque a luz de Deus revela a verdade. Nós temos áreas caóticas e que precisa dessa luz de Jesus, dessa luz que vem sobre nós. Então Deus está falando nessa noite que Ele quer colocar ordem naquilo que está desorganizado. É no meio do nada, estava um abismo, as trevas cobriam, e no meio do nada, Ele faz um pronunciamento e tudo se cria. Quando parece que não tem saída, meus irmãos, quando parece que não tem solução, a palavra de Deus vai ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. A palavra de Deus, a palavra dEle, o liberar de Deus, vai ser uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, amém? Louvado seja Deus. A terra estava totalmente sem forma e vazia. Mas essa terra sem forma e vazia, ela pode ser comparada hoje com uma vida longe de Deus, com uma vida ausente da presença de Deus, que não conhece essa presença, que não desfruta dessa presença. E uma vida longe de Deus é uma vida totalmente sem sentido, sem razão. Essa vida sem a presença de Deus é uma vida em estado de caos, de trevas, de tristeza. É uma vida que você olha e não vê cor, está desbotada pela tristeza, porque a tristeza invadiu. A presença de Deus não está naquele lugar. E Deus vem e libera a sua poderosa palavra. Haja luz. Haja luz sobre o nosso coração. Muitas vezes ferido. Muitas vezes o nosso coração magoado. O nosso coração amargurado. Pelo quê? Pelos golpes e traumas da vida. Mas o Senhor está pronunciando esse mesmo haja luz sobre as nossas áreas mais infelizes nessa noite. As nossas áreas que mais precisam de cura. E nessa palavra que Deus pronuncia, haja luz, a palavra vem carregada da presença de Jesus. Você vai entender por quê. E é a luz de Deus, essa luz que foi liberada, que é a presença de Jesus, nesse momento da liberação da palavra, ela vem exatamente para nos curar, amém?
Essa luz vem para nos libertar da treva, do pecado, daquilo que aprisiona a nossa alma. Essa luz vem para restaurar a nossa visão. Essa luz vem para organizar o que precisa ser organizado. Através da palavra, haja luz. O segundo ponto desse texto de hoje é que Deus brilha com o seu poder. Quando Ele diz, haja luz, Ele está trazendo o Evangelho. O Evangelho já estava no coração do Pai, amém? Ele está trazendo aqui o brilho do seu poder através do Evangelho de João, que vai revelar para nós e vai explicar que Jesus é a luz. Lá no Novo Testamento, vai buscar o que lá no haja luz estava acontecendo. Por favor, projeta para mim João 1, de 1 a 9, se você puder abrir, nós vamos ler juntos. Mesmo que em versões diferentes. Nós vamos ver que onde Jesus entra, há brilho, a alegria, a vida, a cor, a esperança, a mudança, em nome de Jesus. Porque Ele é essa luz, do haja a luz lá da criação. Isso é uma revelação para o nosso coração e está nas Escrituras. João 1, de 1 a 9. No princípio, lá ó, no princípio, qual que é o princípio? Gênesis, a criação de tudo. No princípio, era aquele que é a palavra, o verbo em algumas versões. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha o que está escrito. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aleluia! A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E surgiu depois um homem enviado por Deus chamado João, vocês conhecem, João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aleluia! Louvado seja Deus. Então Jesus é essa mesma luz do haja luz do início que está aqui em João. Jesus é a luz que irradia vida na minha vida e na sua vida, na nossa vida. E essa é uma revelação para o nosso coração nessa noite. Sobre Jesus, nas Escrituras também está escrito que Ele é a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã é a mais linda, a maior de todas, aquela que rompe com a noite e faz o dia nascer. Ele é o sol da justiça, ele também está escrito nas Escrituras. Ele é o sol da justiça e nos raios desse sol, diz que nascerá esse sol para aqueles que creem e reverenciam o nome do Senhor, que creem e reverenciam o nome do Senhor. Nesses raios haverá cura, haverá salvação, haverá restauração, aleluia, e haverá libertação. Ele é o sol da justiça. Quando tudo está escuro, quando o homem está sendo injusto com você, comigo, Ele é esse sol da justiça e Ele está curando. Esses raios estão aqui iluminando as áreas mais caóticas da nossa vida nessa noite. Não se esqueça, a palavra de Deus brilha e traz ordem. A palavra de Deus diz para vocês nessa noite, para mim, que Jesus é a luz do mundo e quem o segue jamais andará em trevas. Glórias a Ele, louvado seja o nome desse Jesus que brilha na nossa vida. Por isso que Ele manifestou o brilho dele. Diga assim: eu estou entendendo que a palavra liberada traz o brilho de Jesus na minha vida. Louvado seja esse nome. Quando Deus disse haja luz, Ele estava falando também haja Jesus na sua vida, haja Jesus na minha vida, haja Jesus na vida da humanidade, porque é Ele que clareia tudo. Jesus, está escrito, você leu comigo em João, Jesus estava no Logos, porque Ele é o próprio Logos, a palavra, é o verbo encarnado. Jesus estava neste conteúdo da palavra. Quando Deus Pai disse naquele conteúdo, haja luz sobre tudo que está aqui escuro, está em treva, está horrível, haja luz, Ele estava dizendo: meu filho vem brilhar, a luz do meu filho vem curar, a luz do meu filho vem restaurar, a luz do meu filho vem resgatar. Louvado seja Deus. No princípio de tudo isso foi liberado. Ele é a luz que ilumina o nosso viver e nós precisamos dessa luz. Quando nós vamos para o hebraico, a palavra luz, ela é escrita de umas letrinhas diferentes em hebraico, mas são 3 letras. E tem um código para nós no hebraico. Tem um significado muito importante a palavra luz.
No significado do hebraico, se você pegar as 3 letras, ao contrário, porque não é como a nossa escrita, o hebraico você lê ao contrário. Você vai ver que a primeira letra significa Deus, a palavra luz. A segunda letra significa ele se conecta. E a terceira letra, mente humana. O que nós recebemos então de revelação nessa noite? Que então, de fato, quando Deus se conecta com a mente humana, nós conseguimos enxergar essa luz na nossa vida. Porque há uma conexão, nós conseguimos entender que essa luz está nos curando. Essa luz então, quando Deus se conecta com a mente humana, essa luz nos faz entender a palavra de Deus. Essa luz nos faz entender que eu preciso andar na luz e não nas trevas. E vem o entendimento do que é certo e do que é errado na minha vida. Porque a gente começa a enxergar a verdadeira luz. E só Ele, amada igreja, é que pode organizar essa bagunça que é dentro do nosso coração e dentro da nossa alma. Quantas vezes nos sentimos bagunçados por dentro? E somente a palavra de Deus, a luz de Deus, a presença de Jesus é que vai acender. Vai acender para que nós possamos ver, mas nós precisamos estar o quê? Conectados. Deus conectando-se com a nossa mente humana, nós entendemos a revelação de que Ele é a luz e que Ele, só Ele pode organizar essa bagunça com a sua palavra e com o seu brilho celestial sobre a nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Em Atos 9, vocês conhecem bem essa história, teve uma experiência maravilhosa do apóstolo Paulo, porque vocês lembram que Paulo, ele não era um admirador dos cristãos, não, ele era um perseguidor. A gente nunca pode perder isso de vista. Ele era um perseguidor, ele perseguia os cristãos. E nesse fato que eu vou relatar para vocês da Bíblia, que está em Atos 9:3, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou, presta atenção, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E também saiu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, então, nesse momento, ele foi cercado. Se a luz veio, cercou totalmente a vida de Paulo, que foi mudada radicalmente pela presença da luz. Vocês sabem que a presença da luz, as pessoas que estavam com ele não viram a luz, mas ouviram a voz. Mas Paulo viu a luz que veio do céu e brilhou sobre ele e cercou a vida de Paulo. E quando isso acontece, esse homem tem a vida mudada, ele tem a visão mudada e tudo nele passa a ser diferente dali para frente, porque Deus conectou a mente de Paulo, a mente humana de Paulo com a mente de Deus. E aí Paulo recebeu o entendimento de que estava errado na sua conduta, que não deveria perseguir os cristãos. Nesse momento Paulo cai. Não tem cavalo nenhum escrito na Bíblia. Tem gente que fala: Paulo caiu do cavalo. Não tem cavalo escrito na Bíblia. Paulo cai, fica cego, totalmente cego, e depois de um tempo volta a enxergar, porque Deus mandou Ananias ir lá, orar com Paulo e liberar a visão dele. E muito mais vai acontecendo na vida do Paulo. Paulo então é cercado por essa luz chamada, como é que chamava a luz? Estou ajudando. A luz chamava Jesus. E a luz estava onde? No céu. Essa luz veio do céu sobre a vida de Paulo. E quando Paulo recebe então o cercamento dessa luz, a luz envolve ele, o que Paulo começa a fazer? Enxergar o reino de Deus. Enxergar o reino de Deus na sua verdade, na sua justiça, no seu amor, na sua alegria. Porque o reino de Deus é isso. É justiça, é paz, amor, alegria. É entendimento do que precisa ser feito para que vidas sejam alcançadas. Quando Paulo fica cercado por essa luz, ele também passa a enxergar o que realmente importa e para de se preocupar com coisinhas que não importam mais, porque a luz entrou no entendimento dele, amém? Amém? A luz entrou no entendimento, ele já não age mais como uma criancinha birrenta. Mas pelo contrário, ele age como um homem transformado, polido, lapidado, com a vida iluminada na palavra. A luz fez isso com ele. E Paulo também começa a enxergar o que realmente importa na caminhada. Almas importam, vidas importam. E ele faz também Paulo enxergar a esperança.
enxergar a luz que vai trazer a mudança que ele precisa e que muitas almas precisariam e que Paulo pregou para muita gente, prega até hoje para nós. Então, o que aconteceu com Paulo? Teve o entendimento iluminado. Diga para Deus nessa noite: Senhor, me cerca com a tua luz e ilumina meu entendimento. Porque uma vez que Deus conecta a mente humana com Ele, nós recebemos esse entendimento. Amém? Esse é o significado da luz. Então, não tem para onde correr, meus amados. Nós estamos cercados por essa luz. Glória a Deus por isso. Nós estamos cercados por essa maravilhosa luz. E quando essa luz nos cerca, não é diferente de Paulo. A nossa vida não vai continuar mais caótica, medíocre, não. A nossa vida tem que vir para o entendimento do que Deus quer para nós. Quer transformação na nossa visão. Não quer mais que a gente fique agindo como um menininho emburrado. Quer que a gente cresça no reino, amadureça e dê fruto, e fruto que permaneça. Amém? Então Ele vai transformar a nossa visão, vai transformar a nossa vida. E quando essa luz nos cerca, e ela nos cerca, quando essa luz nos cerca, a nossa vida fica organizada. É preciso ter uma organização, porque a luz traz isso. A luz mostra o que está fora do lugar e o que precisa ser colocado no lugar. E tudo o que precisamos é que a luz de Jesus nos cerque, nos encha e traga para a nossa vida um ânimo novo de quem realmente, de fato, carrega a luz. Tem um haja luz aí dentro de você, tem um haja luz dentro de mim. As pessoas precisam ver isso. As pessoas precisam ver essa vida fluindo à luz de Cristo com alegria, mesmo no meio das provações. É possível a gente ter alegria. Paulo fala nas Escrituras que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Seja com muito, com pouco, chorando ou rindo, ele aprendeu. Com dinheiro na conta, sem dinheiro na conta, com o carro com gasolina, com o carro sem gasolina, ele aprendeu. E na vida a gente pode receber essa luz de diversas formas, mas essa luz ela tem que aparecer. Ninguém consegue esconder uma luz brilhando. A luz não pode ser escondida. Quem esconde essa luz somos nós, com o nosso pessimismo, com os nossos negativismos, com a nossa falta de fé e incredulidade. Mas eu estou falando, é ânimo novo nessa noite, é unção de alegria com haja luz sobre a nossa vida. E de fato, a gente quer que essa luz nos cerque para que a gente tenha uma vida que realmente, a gente possa dizer assim, ó, a vida vale a pena. E essa luz vem nos cercar para colocar ordem no caos. O Senhor não quer que nós andemos como filhos das trevas que andam arrastando correntes, reclamando de tudo. Nós não, nós somos o povo da liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, amém? Ele coloca ordem, mas nós precisamos do quê? Da palavra, porque é a palavra que organiza, é a palavra que ordena. Nós precisamos da presença, porque a presença de Deus, a unção que quebra o jugo, e a unção só vem onde tem a presença, e nós precisamos da luz, a luz que é Jesus. Então o haja de Deus, que Ele quer colocar exatamente as coisas no devido lugar. E às vezes a gente fica bravo quando Deus tira alguma coisa que a gente não quer naquele lugar, mas a luz está vindo e Ele quer colocar aquilo no lugar. Nós precisamos deixar que a luz mostre o que precisa ser colocado no lugar. E de fato organizar a bagunça que está dentro de nós, a bagunça que está na nossa vida espiritual, a bagunça que está a nossa desordem, a desordem interna eu estou falando. A bagunça que está na nossa casa, a bagunça que está no casamento, a bagunça que está nas crenças que a gente fica ouvindo um e outro. Deus quer colocar essa luz para que essa bagunça interna, o mal que quer entrar na nossa casa, casamento, filhos, vida, possa sair. Porque onde a luz entra, a treva não tem como ficar. As trevas saem. Então, Ele quer organizar essa bagunça interna para que todo o mal desapareça da nossa vida, para que o pecado não tenha lugar em nós. Amém? E Deus está liberando o haja luz nessa noite aqui. Ele está liberando um haja luz sobre o teu futuro. Quanta gente aqui com medo do futuro? Mas essa luz não mudou, essa luz continua brilhando. E ela brilhará também no seu futuro, no seu amanhã, que não chegou ainda.
Então, haja luz sobre o teu futuro, diga, eu recebo para a minha vida. O haja de Deus sobre os seus sonhos. Tem gente aí que parou de sonhar, você não morreu, você está vivo. E quem está vivo tem sonhos, tem expectativa. O haja luz sobre a enfermidade. Não importa o nível da enfermidade, a gravidade, o diagnóstico, a palavra do médico, não importa. O Senhor está falando nessa noite, o haja de Deus é muito mais poderoso do que qualquer palavra humana. Sobre os nossos medos, o haja luz. Quanta gente com medo de tudo. O Senhor não nos deu espírito de medo, não. O Senhor nos deu espírito do quê, gente? De paz, de gozo no espírito. O Senhor está falando nessa noite sobre a nossa identidade, um haja luz. De quem que você é filho? Você tem dúvida de quem que você é filho? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. Você tem um pai que cuida de você 24 horas, que não dorme, não cochila, não sofre sombra de variação. Ele não muda. Quem muda somos nós. Então, nessa noite, reconheça a luz de Cristo sobre a tua identidade. Não importa também se teve abandono de pai, se não teve mãe, se foi do orfanato. O seu pai, o Pai Celestial, Ele cuida de você e ponto final. Você tem um pai. E esse pai está assinando isso para você. Você é filho, você é filha. Identidade com o pai. Amém? Então o haja luz, ele continua ecoando, amada igreja. Não parou lá no Gênesis. O haja luz continua ecoando. E ele vai passando de gerações em gerações. Lembra? Era luz lá no início em Gênesis. Jesus era a luz lá. Mas ele é a luz do meio, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a palavra. Jesus é a palavra, lembra? O verbo. Também é no meio e também é no fim. Você vai entender por quê em Apocalipse está escrito. O haja luz de Deus significa que Deus faz acontecer, que a luz dele é sempre uma luz permanente para iluminar a nossa vida, os nossos pensamentos. Ele era a luz no início. Lá na criação de tudo, com o Pai. Quando o Pai disse, haja luz, ele estava dizendo, é o meu filho Jesus, a luz do mundo. É ele que acaba com a treva. É ele quem restaura sonhos. É ele que salva. Aí você vai para a Bíblia, você vai dizer, mas como que houve luz então, se o sol, a estrela sol, foi criada no quarto dia? Porque Deus não precisa do sol, Deus está acima do sol. Ele é a luz, amém? Na Bíblia está escrito que ele criou o sol ao quarto dia, mas o haja luz veio lá no primeiro, antes da criação de tudo. Então essa luz era Jesus no início, essa luz é Jesus no meio, e essa luz é a luz permanente no céu, amém? No fim, lá em Apocalipse 21, 23, abre comigo para você ver isso com seus próprios olhos. Abre aí na palavra de Deus, Apocalipse 21, 23, eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Olha que coisa linda que está escrito. A cidade é a Nova Jerusalém, o céu, não precisa nem sol, nem da lua, nem do sol e nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Louvado seja Deus! Está provado que Ele é a luz do começo, do meio e do fim. E Ele quer exatamente isso. Deus Pai quer esse Cordeiro, que é a lâmpada, iluminando medo, iluminando todo o pessimismo, toda a insegurança, toda a ansiedade. Ele quer tirar isso e Ele quer te devolver esse brilho. Você é da luz, eu sou da luz. Então Jesus está aqui para irradiar a nossa vida nessa noite. Ele continua lançando esses feixes de luz sobre o teu coração, sobre o meu coração. E o Senhor está dizendo, eu quero que o meu filho, o brilho dele, brilhe sobre a tua vida. Quando as pessoas olhem para você, veja e olhem como olhavam para Estevão. Nossa, o rosto dele está brilhando. Mas é claro, há uma presença de Jesus irradiando, glória a Deus. A glória de Deus ilumina. Nessa noite, você leu aqui com seus próprios olhos, Apocalipse 21, 23, que a glória de Deus ilumina tudo. Então, onde é que está a glória de Deus aí nesse medo? Onde é que está a glória de Deus nessa falta de fé? Tira o que é ruim, como foi pregado na semana passada. Começa a trazer a memória. Pede a glória de Deus sobre a tua memória. A Luana trouxe a palavra no domingo, foi uma bênção.
e que essa glória esteja sobre nossa vida. Essa glória que é a luz. A sua vida e a minha vida precisa lembrar todo o tempo que tem um brilho celestial que nos reveste. E que esse brilho chama-se Jesus. Jesus, e nada pode apagar esse brilho de nós. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar nessa noite. Quero que, se puder apagar a luz, para a gente fazer as orações. A minha oração nessa noite é que a gente viva exatamente o que essa palavra está dizendo. O haja luz mais quente sobre o nosso coração. Que a nossa vida seja totalmente iluminada, cercada pela presença da luz, da gloriosa luz. A luz de Jesus. Pense nessa luz. Eu quero que por um instante você pense no haja luz e haja Jesus. Por um momento você fecha os teus olhos. Não pense em nada de ruim. Há uma palavra do brilho de Jesus sobre a tua vida nessa noite. Ele está acima. E os raios da sua luz estão entrando nas áreas que precisam de tratamento nessa noite. Com seus olhos fechados, se imagine de frente com essa luz, com esse cordeiro que é a lâmpada acesa no céu o tempo todo, na cidade celestial. E que você consegue visualizar os olhos de amor dele por você. Que você consegue visualizar essa luz emanando do coração, do olhar de Jesus para a tua vida. E nessa oração que você comece a deixar essa luz entrar. A luz vai mostrar a direção que você precisa seguir. Não existe pacto entre trevas e luz. Onde a luz entra, as trevas saem. E nessa noite, nós damos uma voz de comando. Toda treva que quer se alojar, a luz de Jesus já está entrando. A luz de Jesus já está tirando. E nós queremos declarar: haja luz sobre os seus passos. Coloque suas mãos sobre os seus pés. Declare: haja luz sobre os meus passos. Para que você faça a caminhada como agrada o Senhor. Que os seus pés não entrem em lugar de engano. Nessa noite eu quero liberar o haja luz sobre o nosso coração. Põe a mão sobre o teu coração. Que essa luz entre. Para que você consiga perdoar quem te feriu. Para que você consiga amar mais aquela pessoa difícil. Talvez da sua família. Talvez do ministério. No trabalho. Na faculdade. Deixa a luz de Jesus entrar neste coração nessa noite. Lembra que você está de frente para o cordeiro que é a lâmpada. Ele estava lá no haja. Ele está no meio. Como lâmpada e luz para os nossos pés. E ele está no fim como cordeiro que ilumina todas as coisas. Nós não precisamos do sol e nem da lua, porque o cordeiro brilha o tempo todo. Haja luz sobre os seus olhos. Põe a mão sobre os seus olhos. Para você enxergar as verdades reveladas, com a mente conectada ao coração de Deus. E deixar que Deus também conecte o coração dele com a sua mente humana. Para que você enxergue a verdade. Você enxergue quem quer te levar para caminhos errados. Você enxergue quem está fazendo manipulação sobre a tua vida, os teus passos. Que o Senhor te dê luz nos olhos nessa noite. Haja luz. Haja luz também sobre os pensamentos. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Para que saiam aqueles pensamentos ruins, que eles vão embora. E que as memórias boas, como foi liberado aqui no domingo, paire sobre a tua vida. Continue com a mão sobre a tua cabeça. Receba essa luz. Receba a luz nas áreas que você mais precisa do teu pensamento. Pensamentos de traumas lá de trás. Tem gente aqui aprisionada, pessoas que feriram, que te feriram.
O Senhor está dizendo, renova o teu pensamento, libera. Libera essa pessoa. Libera, deixa ela ir. Traz memórias boas. Começa a pensar em quem te faz bem. Começa a pensar nas pessoas que são um remédio na tua vida. Não nas que te feriram, mas aquelas que te curam. Traz à memória coisas boas. Haja luz sobre as suas mãos. Coloque suas mãos viradas para cima nessa noite. Sinta o peso da glória sobre as tuas mãos. Eu posso sentir o peso da glória de Deus sobre as minhas mãos, um calor. Sinta um calor sobre as suas mãos. Sinta a luz do céu, a luz te cercando. A luz, Jesus. Haja luz. Haja luz sobre essas mãos, que elas sejam mãos abençoadoras, que elas sejam mãos prósperas, que elas sejam mãos que curam, que essas mãos, quando colocadas em alguém, libere o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Abençoe essas mãos, Senhor. Haja luz sobre a nossa boca. Põe a mão sobre a sua boca, para que realmente não flua treva da sua boca, mas que a sua boca emane luz, palavras de vida, e que a gente possa usar a nossa boca para falar mais da luz chamada Jesus. Senhor, faça em nós nessa noite. Nós, Pai, estamos aqui, totalmente dependentes e carentes dessa luz. Não deixa que nada apague a nossa luz. Trevas não tem lugar. Abismo não tem lugar dentro de nós. Caos não tem lugar. Mas a sua presença, a sua palavra e o seu brilho. O Senhor diz, eu purifico com a minha luz. Eu purifico com a minha luz. Seja purificado nessa noite. Abra os seus olhos. Receba entendimento de Deus do que você ouviu e do que você vai praticar de agora em diante. E tenha uma vida iluminada, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Deus os abençoe. Não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus. Amém. Aleluia, que palavra abençoada para os nossos corações nessa noite. Você recebeu nessa noite luz para a tua mente, para o teu coração, para a tua alma?